Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Na edição de hoje, no canal aqui, nós estamos reunindo vários temas ligados ao direito previdenciário e, portanto, transformamos o programa num programa temático, aqui recebendo a doutora Maíra Guiotto, que vai, com a sua expertise nessa pauta, falar de maneira abrangente, né, e obviamente detalhando alguns aspectos mais específicos, porque realmente o que está proposto aqui, doutora Maíra, ele é um tema recorrente nos questionamentos e dúvidas enviadas pelos nossos consumidores e, portanto, fazer o programa de maneira temática vai certamente contribuir ainda mais aos nossos telespectadores e telespectadoras. E o tema desse programa é o tempo de contribuição. E eu volto a lembrar, antes de começar a ouvir a doutora Maíra Guiotto sobre o programa temático de hoje, eu volto a lembrar a todos vocês que é possível você assistir esse programa no momento que você considerar mais adequado, indo lá no YouTube, no canal da TVE, no Consumidor em Pauta. Mais uma vez, obrigado pela sua contribuição, doutora Maíra. Eu que agradeço o convite, sempre então, esse tema aí, que é um tema bastante recorrente, né, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a sua expertise vai nos ajudar aqui a todos a entender um pouquinho mais dessa gama de questionamentos e dúvidas, né? E eu vou começar uma aqui de maneira mais assim propositiva, provocativa, né, que está ligado diretamente a essa temática, né? E começa lá no momento que houve, né, a tal da reforma da Previdência. E o que mudou, portanto, a partir desse momento com a reforma da Previdência, e depois também a senhora fica à vontade para discorrer em relação a esse tema do tempo de contribuição. Perfeito. Na verdade, a reforma da Previdência, ela vem extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Esse foi o grande objetivo da reforma, assim, porque nós tínhamos antes da reforma uma aposentadoria que exigia apenas um tempo mínimo de contribuição. Era um tempo que se presumia em que a pessoa, né, já estava ali com uma idade um pouco mais avançada, que se presumia um certo desgaste do trabalho, uma questão bem de forma presumida mesmo, mas calcada única e exclusivamente no tempo de contribuição, que antes de 98 até era tempo de serviço, né? Então essa aposentadoria também tem, e aí a partir de 98 passa a se exigir efetivamente a contribuição, que foi uma das reformas da Previdência, e a partir de 2019 então ela acaba. Hoje nós não temos mais como regra definitiva da reforma, nós não temos mais a modalidade de aposentadoria por contribuição. Nós temos uma modalidade de aposentadoria que pode ser chamada de híbrida ou, enfim, mista, que vai exigir, no mínimo, 20 anos de contribuição, 25 para o homem, e 62 anos para a mulher e 65 para o homem, né? Então, essa é a regra nova, a regra geral, essa é a aposentadoria que nós temos hoje. Então, o que acontece na reforma, né? Então, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, aí que pode me perguntar, bom, mas então não posso mais me aposentar por tempo de contribuição? É aquela pessoa que faltava 2 dias para poder se aposentar antes da reforma, né? Então, na verdade, nós temos hoje, são regras de transição, né? As regras de transição é que vão estabelecer, então, critérios que vão atenuar essa regra nova, né? E vão mesclar regras anteriores para poder criar regras em que eu posso, então, não prejudicar aquelas pessoas que tinham não o direito adquirido, mas a expectativa do direito, que é aquela assim, não, eu estou contribuindo, né, sou uma mulher, né, estou contribuindo, quando eu chegar nos meus 30 anos de contribuição, eu quero me aposentar. E aí tudo bem, vai continuar podendo se aposentar com 30 anos de contribuição, mas aí vem a regra de transição e acrescenta um elemento, que é a idade, ou a idade fixa, ou uma idade progressiva, ou um pedágio, ou então
uma pontuação mínima ali que vai precisar somar. E são várias regras de transição, doutora? São 4 regras de transição só para aposentadoria quais são por tempo elas, de contribuição. Nós temos eu gosto de começar pela da pontuação, que vai exigir que eu some o tempo de contribuição e a minha idade e chegue a uma pontuação. Hoje de 90, para cada mínima. ano vai aumentando, também Sim. tem isso, ela é uma pontuação que é progressiva até que eu carregue essa regra de transição para ela desembocar na regra nova. Essa é a tendência das regras de transição. Eu vou aumentando alguns critérios para que eu vá empurrando essa população que ainda precisa se aposentar para que ela quase se equipare à regra nova. Tá? Então, eu tenho uma pontuação progressiva hoje que vai exigir 92 pontos para a mulher, ou seja, 30 anos de contribuição e 62 de idade, mas aqui eu ainda tenho uma flexibilidade porque a idade não é fixa. Então, se eu tiver 32 anos de contribuição e 58 de idade, eu consigo seguir fechando ali as 60 anos, né, na verdade. Eu consigo ir fechando a pontuação. A segunda regra de transição vai me exigir uma idade progressiva, ou seja, quando foi promulgada a emenda, ela exigiu uma idade e agora todo ano vai aumentando 6 meses essa idade. Então, hoje, salvo engano, é 58 anos e 6 meses para a mulher e 30 anos de contribuição. Tem uma terceira regra que é a única regra que não exige idade mínima, mas em contrapartida ela exige que lá em 2019, quando passou a reforma da Previdência, eu precisava ter, mulher, 28 anos de contribuição e o homem 33 anos de contribuição, ou seja, aquele público que estava assim com a bola de frente para o gol, só faltava chutar. Então, eu não exijo a idade mínima dessa população, mas, em contrapartida, na hora de fazer o cálculo, eu vou aplicar o fator previdenciário, que é uma fórmula matemática que leva a idade na data da aposentadoria em consideração para dizer, bom, se essa pessoa é muito nova e eu vou ter que ficar pagando ela durante muito tempo, eu vou necessariamente ter que achatar o valor do benefício dela. E, por último, nós temos um pedágio. E essa regra do fator previdenciário também exige um pedágio de 50% do tempo que faltava. Então, não bastava só os 2 anos eu fechar pedágio, desculpa, eu não entendi. Vamos lá de novo. Os 28 anos da mulher e os 33 do homem, eles vão ser preenchidos dali a 2 anos, né? Para fechar os 30 para a mulher e os 35 para o homem. Mas não vai bastar só preencher esse critério, eu ainda vou precisar ter um pedágio do tempo que faltava, de 50% do tempo que faltava em 2019. Vou então, ter que pagar, faltava os 2 anos, exatamente. Eu não vou me aposentar com 30 anos de contribuição, mas com 31, e o homem com 36. Né? Claro, vai depender ali de quanto tempo efetivamente, mas considerando que fechava, né, tinha o valor cheio ali dos 2 anos, é 1 ano, então, a mais que eu vou ter que trabalhar. E essa quarta regra é a regra do pedágio de 100% e mais uma idade mínima, que vai exigir um pedágio, então, de 100% do tempo que faltava lá em 2019 para eu fechar os 30 anos ou 35 de contribuição. Então, o que acontece na prática, né? Eu vou empurrando as pessoas para se manterem no sistema, para continuarem contribuindo. Eu aumento o critério do tempo de contribuição, eu aumento a idade e aí eu faço com que essas pessoas que antes, por exemplo, uma mulher, em média, até 2019, se aposentava ali entre seus 50 a 55 anos. Essa era a idade média de aposentadoria das mulheres. Agora, hoje, depois da reforma, eu não tenho mais nenhuma regra com aposentadoria aos 55 anos, com exceção dessa do fator previdenciário, que vai me exigir um pedágio e que, portanto, eu vou ter que contribuir mais um tempo, e o que vai me forçar a ficar mais tempo no mercado de trabalho ou mais tempo contribuindo para a Previdência. Mas, assim, ao ouvi-la, doutora, eu fico pensando, na hora de decidir, como é que o cidadão, a cidadã, faz a escolha? É difícil, né? Então, procura um profissional especializado, mas aí a gente vai, né, não podemos esquecer que a gente está falando de um segmento do público com, né, limitações em relação não só ao próprio tempo, né, também recursos, né? Então, como é que, né, até por isso que o programa ele é temático, né, porque a gente recebe tantas questões e a produção aqui, a nossa parte de gestão aí do conteúdo, das pautas, né,
propõe isso, né, para que se tenha mais tempo para poder orientar. Então, diante dessa complexidade aí, na hora de decidir lá como é que a gente faz para escolher qual das regras eu me enquadro de melhor maneira. Ficou, de fato, assim, muito complexo para o domínio geral da noção previdenciária, né? E qual regra eu me aposento, qual que vai ser melhor, onde que eu... as pessoas ainda não dominam, nós já estamos com 6 anos da reforma a ser completos, né? E até hoje as pessoas ainda têm uma grande dificuldade para saber quais são as regras, quantas regras tem, qual regra de transição. Então, isso demonstra, de fato, a distância do conteúdo da reforma, de um direito essencial, básico, né, para a realidade da população. Então, assim, hoje não existe obrigatoriedade nenhuma do segurado ter que buscar um advogado, né, ou eventualmente um contador que também traz alguns esclarecimentos. Ele pode muito bem ir até o INSS buscar esses esclarecimentos. Dentro do portal do meu INSS tem um simulador que faz mais ou menos uma previsão, mas ainda assim a gente percebe uma grande dificuldade das pessoas até entenderem o que está sendo simulado naquele simulador do INSS, ou de ter uma precisão se as informações que estão ali contidas refletem de fato a veracidade da sua, né, realidade contributiva. Então, assim, hoje é indispensável quase, né, buscar um profissional da sua confiança, ou buscar uma orientação junto a um servidor do INSS que consiga analisar de fato o extrato previdenciário e a documentação, para que a pessoa possa ter noção de qual é a regra que ela vai usufruir melhor. Porque hoje a gente precisa levar em consideração também que as regras de transição, elas trazem, eu não comentei antes, mas elas trazem critérios de cálculo diferenciados. A do fator previdenciário, por exemplo, tem a aplicação do fator previdenciário. Eu não vou ter um coeficiente de cálculo que é proporcional ao tempo de contribuição, como na regra da pontuação e na regra da idade mínima progressiva. E na regra do pedágio de 100%, é uma das regras mais interessantes, porque ela me dá 100% do tempo, 100% da média com uma idade mínima reduzida. Então, vai depender muito, porque nem sempre aquela regra que eu preencho primeiro é a regra que vai me trazer o melhor valor. Sim. Por isso que o estudo hoje, o que a gente chama comumente de planejamento previdenciário ou planejamento de aposentadoria, ele acaba se tornando um requisito anterior ao pedido de aposentadoria, para que a pessoa possa chegar ao INSS sabendo qual vai ser a sua regra que vai trazer o melhor benefício de fato. Né? Porque, obviamente, existe o direito de revisar a aposentadoria, mas muitas vezes a revisão ela é mais complexa de ser feita, né? Do que fazer um pedido correto, bem instruído. Né? Consumidor em Pauta está realizando um programa especial hoje, tratando do direito de previdenciário e especificamente da aposentadoria por tempo de contribuição. Nos aguarde, já voltamos. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Na edição de hoje, estamos totalmente focados num tema muito recorrente aqui dos nossos telespectadores e telespectadoras, que está relacionado ao direito previdenciário e é especificamente do tema aposentadoria por tempo de contribuição. Para isso, estamos contando com a contribuição e participação da doutora Maíra Guiotto. E ainda, dando continuidade, após o intervalo, dessa temática específica, né, da aposentadoria por tempo de contribuição, vem à tona uma expressão que popularmente é de conhecimento de todos, inclusive usada até por leigos, né, que é o tal do direito adquirido. Como fica, né, para quem contribuiu antes da reforma, esse, entre aspas, conceito chamado direito adquirido, né? E se ele funciona nesse conceito no cenário do direito previdenciário?
Ele funciona assim. O direito adquirido na questão previdenciária, ele obedece o seguinte raciocínio, né? As pessoas que vinham contribuindo até 13 de novembro de 2019 e tiveram os requisitos todos preenchidos até essa data para uma aposentadoria por tempo de contribuição no regramento anterior, ou seja, bastando, por exemplo, ter 30 anos de contribuição para a mulher ou ter 35 anos de contribuição para o homem, ele já preencheu os requisitos antes dessa data. Então, no direito previdenciário existe um princípio que se chama o tempo rege o ato. E aí, em razão disso, a gente precisa sempre analisar qual era a lei vigente quando a pessoa fechou os requisitos para se aposentar. Então, o dia que eu fechei 30 anos de contribuição foi dia 10 de novembro de 2019. Bom, então se eu sou uma mulher, tinha esse tempo totalmente contabilizado ali, eu consigo ter direito a pedir uma aposentadoria hoje, em 2025, com as regras anteriores. Por quê? Porque quando eu preenchi o requisito, este era o único critério que me era exigido, que era os 30 anos de contribuição. Tá? E aí eu vou aplicar a legislação anterior. Agora, para aquelas pessoas que não preencheram os requisitos, né, que preencheram depois, aí essas pessoas não têm direito adquirido. Então, só que daí o que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas que preencheram os requisitos e que sabiam que preencheram os requisitos lá antes da reforma, a grande maioria foi lá e solicitou a aposentadoria e se aposentou com o regramento anterior. Mas hoje, às vezes, os clientes chegam até o escritório ou vão até o INSS e verificam que eles não estavam computando algum tempo. Por exemplo, o homem não estava computando o tempo que serviu o exército, a mulher não estava computando um período que trabalhou em regime de economia familiar no meio rural com a família. Né? Então, conseguiu comprovar esse tempo depois da reforma. E aí verificou que, somando esse tempo, lá em 2019 já tinha fechado o critério, aí ela tem direito adquirido a também usufruir do regramento anterior à reforma. Então, na verdade, o que se garantiu com a reforma todas as pessoas que fecharam os requisitos antes têm direito a usufruir daquele regramento, mesmo que venham a solicitar o benefício depois da reforma sem problema algum. Isso ficou bem garantido na Emenda Constitucional 103. Como nós comentamos já no início, doutora Maíra, realmente até um motivo pelo programa ser um programa temático específico, essa pauta da Previdência está há muito tempo, inclusive antes da reforma. Sim. Casualmente, conversando agora ali ouvindo, já ouvindo também outras participações suas no programa, eu me lembro que em 1993, doutora, a Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre fez o primeiro seminário de reforma da Previdência, inspirada no que tinha acontecido no Chile. Então, veja bem, assim, nós fomos vivenciar, né, a sociedade foi vivenciar essa reforma agora, né, nós estamos falando de 2017, depois de 2019, estamos falando de 6 anos, 7 anos. Tá? Então, realmente é uma pauta muito importante e as suas orientações e contribuições ainda mais diante dessa necessidade de tantos detalhes, principalmente pós-reforma. E aí vem assim uma outra pergunta no tema do tempo de contribuição. Como é que são feitos os cálculos por tempo de aposentadoria? É sempre bastante complexo explicar os cálculos, né? Mas o que a gente precisa levar em consideração primeiro é o seguinte: o INSS vai buscar as contribuições que aquele segurado verteu. Né? Então, tanto eu, quanto tu, quanto qualquer pessoa vai ter lá suas contribuições para o INSS e ele vai pegar essas contribuições e vai apurar uma média. Né? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar no período, a gente chama de período básico de cálculo, que ele vai pegar de julho de 94 até a data da aposentadoria. Por que julho de 94? Porque foi quando estabilizou a moeda real, entrou em vigor, é a nossa moeda até hoje. Então, ele ignora os salários que foram vertidos anterior em outras moedas, sob o argumento de que era um período de muita deflação, né, muita volatilidade do valor da moeda, então ele não computa esses valores, ele conta de julho de 94 até a data da aposentadoria. Antes da reforma, eu pegava
O INSS pegava esses períodos e antes de fazer a média, ele já descartava automaticamente 20% das menores contribuições. Então, ele vai ver ali quantos meses tem, vai computar quanto que é 20%, descarta ali a quantidade de meses correspondente e faz a média só em cima dessas 80 maiores contribuições, 80% das maiores contribuições. E aí, divide pelo número de... Soma todas as contribuições, atualiza todas as contribuições, soma todas elas, às vezes dá lá 1 milhão, não sei quantos, e divide pelo número de meses correspondente que existiu entre julho de 94 até a data da aposentadoria. A partir daí, a gente tem uma média. Em cima dessa média, até 2019, se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição, o coeficiente de cálculo era de 100%. Aí, o que acontece? Para receber 100%, tinha que fechar aquele regramento 85/95, ou então aplicava o coeficiente de cálculo de 100%, mas em cima disso ainda aplicava o fator previdenciário, que é aquela fórmula matemática que leva em consideração a expectativa de vida, tempo de contribuição e a idade na data da aposentadoria. Então, ele traz, na maioria das vezes, um redutor, porque a idade da população que se aposentava antes da reforma era mais baixinha, então essas pessoas tinham uma expectativa de vida aumentada, então, como o INSS ia ter que passar mais tempo pagando, eu pagava um valor menor ali para aquela pessoa. Depois da reforma, o que muda? O período básico de cálculo continua o mesmo, mas eu não tenho mais o descarte das 20% das menores contribuições. Hoje eu vou somar todas as contribuições que aquela pessoa vai ter. Isso automaticamente puxa a média para baixo, porque se eu vou integralizar aquelas parcelas menores, a minha média, né? Pensar média sempre balança, né? Eu brinco que é sempre uma balança. Eu tenho muitas contribuições, né, altas, a minha balança vai pesar mais aqui para um valor mais alto. Se eu tenho muitas contribuições baixinhas e poucas altas, vai pesar aqui o baixinho. Então, normalmente é uma média mesmo, né? Mas se eu vou sempre computar a integralidade do alto e do baixo, essa média vai acabar ficando mais baixinha. E aí, em cima disso, agora as aposentadorias nas regras de transição, elas não têm mais um cálculo de 100% fixo, né, em cima dessa média. Eu vou ter uma alíquota progressiva de acordo com o tempo de contribuição. Então, eu começo em 60% a partir dos 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos para o homem. E cada ano a mais que eu tiver, eu vou botar 2 pontos percentuais. Então, se hoje eu, mulher, me aposentar com os mesmos 30 anos de contribuição que eu me aposentava antes da reforma, eu não vou me aposentar com 100%, eu vou me aposentar com 90% da média, né? Ainda vou precisar preencher o critério etário e não posso me esquecer que esta média é uma média mais baixa, necessariamente em comparação com a média anterior. Então, o que me foi permitido é que, considerando que eu não preciso mais... ou que eu preciso ter o tempo de contribuição e posso ter extra, porque agora eu preciso preencher o critério etário, então às vezes eu preciso continuar contribuindo e trabalhando até fechar a idade, às vezes eu tenho mais tempo do que o mínimo necessário. E aí a lei me diz o seguinte, olha, se tem mais tempo de contribuição do que o necessário, aí se essas contribuições baixinhas que eu tenho podem trazer um prejuízo para mim e elas são excedentes ao tempo mínimo, aí sim eu posso fazer o descarte. Voltando é de sempre novo. complexo, né? Exatamente. Conversar sobre cálculo. Mas pensando assim no nosso telespectador e na nossa telespectadora, assim como eu também, né, não desconheço o tema, estou aqui só fazendo a mediação entre, no caso aqui, a pauta, né, que é mais ampla, que é um tema específico, mas quais seriam assim os sinais, né, para o nosso telespectador, o telespectador dizer assim, opa, está na hora de eu procurar alguém especializado para tratar da minha aposentadoria. Por exemplo, então eu estou lá, estou assistindo o programa agora aqui na TVE e aí, opa, eu já tenho 70 anos, já tenho 30 anos, está na hora, diante desse, né, de todas essas variáveis que estão colocadas, assim, quais seriam as dicas se a senhora dissesse assim, ó, você é homem, você é mulher, tem tantos anos, tá? Para acordar e dizer, claro, vou procurar um especialista? O ideal é sempre pensar assim, bom, mais ou menos quanto tempo de contribuição eu já tenho, né? E quanto tempo de idade eu também já tenho. O que for pesar mais, eu preciso normalmente é o que vai me levar, me direcionar para uma regra. Então, se eu tenho muito tempo de contribuição
e pouco tempo de idade, por exemplo, sou uma mulher que tenho 29 anos de contribuição e 52 de idade, né? Eu preciso buscar, sim, um profissional para ver, porque muito provavelmente eu não vou conseguir me aposentar assim que eu fechar os 30 anos de contribuição. Sim. Eu ainda vou precisar contribuir um pouco mais, ou pelo menos aguardar a idade, e aí eu preciso mapear qual seria a melhor regra que vai me trazer o melhor valor. E também para aquelas pessoas que têm poucas contribuições, um pouco tempo de contribuição, mas já tem bastante idade. Por exemplo, uma mulher com 61 anos e que tem ali 9 anos de contribuição. Essa mulher já está mais próxima da aposentadoria por idade, não é nosso assunto aqui específico, mas é um dos sinais, né? Ela já está mais próxima à aposentadoria por idade e ela ainda vai precisar contribuir mais um pouco para poder fechar ali os critérios de aposentadoria. Então, o critério é sempre esse, olha, eu tenho bastante tempo de contribuição, coisas que eu preciso verificar antes e preciso necessariamente buscar um apoio, um serviço, né? Eu tive um emprego e tive uma reclamatória trabalhista para poder fazer a rescisão, né? Então, todas essas informações, tempo rural, tudo isso que for contar tempo é um gatilho. Muito obrigado, doutora Maíra Guilherme, pelos seus esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos na próxima edição e um excelente final de semana a todos vocês. Até lá!